Olá, meus queridos amigos. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago até vocês uma mensagem muito especial, a carta psicografada de Nara Almeida, a jovem influenciadora e modelo que emocionou o Brasil com sua força, coragem e fé diante das dores e desafios que enfrentou. Nara se tornou símbolo de esperança e superação. E nesta carta, ela compartilha sentimentos e revelações profundas sobre sua passagem, sobre o que viveu, o que aprendeu e o que deseja transmitir àqueles que ainda lutam pela vida. Palavras que, sem dúvida, vão tocar o seu coração e mudar a forma como enxergamos a dor, a fé e o amor. Mas antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial a você que está passando por um momento difícil, seja na saúde, na vida emocional, ou se tem alguém querido precisando de amparo espiritual. Deixe seu nome completo aqui nos comentários. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em oração em nosso centro espírita, pedindo pela cura, proteção e fortalecimento de todos os nomes que forem deixados aqui. Agora, com o coração aberto e em respeito à luz de Nara, vamos à psicografia. Amados irmãos em Cristo, com o coração ainda pulsando em uma dimensão que transcende a matéria, venho até vocês, não como a Nara que conheceram, mas como a essência que sobreviveu à efemeridade da carne, para partilhar os fragmentos de uma travessia que desafia a própria linguagem humana. É uma jornada que se desenrolou nas penumbras de uma despedida e floresceu na alvorada de um novo despertar, onde cada instante foi um elo de uma corrente invisível, tecida entre o sofrimento e a sublime libertação. Meus últimos instantes na terra foram um prelúdio de angústia e esperança. Meu corpo, outrora um templo de vitalidade, tornou-se uma prisão dolorosa, uma vestimenta rasgada e apertada que já não me servia. Cada músculo parecia lutar contra a própria existência. Cada respiração era um desafio monumental, um grito silencioso de dor que ecoava no vazio dos meus pulmões. As batidas do meu coração, antes ritmadas e fortes, transformaram-se em tambores lentos e pesados, anunciando um fim iminente. Era como se a vida se esvaísse, gota a gota, em um relógio de areia que se esgotava inexoravelmente. No entanto, em meio a essa devastação física, uma chama teimava em arder em meu ser, uma inextinguível vontade de viver, uma esperança que, mesmo trêmula, recusava-se a apagar até o último segundo de minha permanência terrestre. Os olhos da minha família, aqueles espelhos da alma que sempre refletiram tanto amor, agora transbordavam de uma dor dilacerante, de uma impotência que me atravessava a alma. Eles não precisavam de palavras. Eu sentia a tristeza densa que os envolvia, o medo visceral da despedida iminente, a tentativa desesperada de se manterem fortes por mim. E em um pacto silencioso de amor e sacrifício, eu também tentava ser forte por eles, ocultando as dores mais profundas para poupá-los de mais angústia. Era um jogo de aparências, onde o amor era a única moeda de troca, e a esperança, um fio tênue, que nos unia em um abraço invisível. Então, em um instante, que pareceu suspenso no tempo, uma sensação estranha e indescritível começou a me envolver. Não era dor, nem a aflição que tanto me consumia. Era como se algo imenso e invisível estivesse me abraçando, uma presença sutil e amorosa, de uma doçura que jamais havia conhecido, uma energia de paz, de uma intensidade que eu jamais havia experimentado em vida, começou a tomar conta de cada fibra do meu ser. Meus pensamentos, antes confusos e turvos pela doença, tornaram-se cristalinos, e uma clareza inusitada invadiu minha mente. Curiosamente, comecei a ouvir vozes, não vozes terrenas, mas melodias suaves e doces que pareciam vir de um lugar distante e, ao mesmo tempo, íntimo. "Filha, você não está sozinha. Estamos aqui, tudo vai ficar bem", sussurravam. E cada palavra era um bálsamo para minha alma ferida. Era uma melodia de esperança, um hino de boas-vindas que acalmava a tempestade em meu coração. Diante de mim, uma névoa densa começou a se dissipar, revelando formas e contornos de figuras que se aproximavam. Meu coração, que antes batia com um ritmo lento e agonizante, acelerou com uma emoção que há muito não sentia. Rostos conhecidos e amados emergiam da penumbra. Meu avô com o sorriso sereno que eu tanto lembrava, uma tia querida
cujo carinho sempre me confortou, amigos que haviam partido antes de mim, todos irradiando uma luz suave e acolhedora. Eles sorriram, um sorriso que falava de amor eterno e reencontro. Abriram os braços e me acolheram com a ternura de quem recebe um viajante exausto que retorna de uma longa e árdua jornada. Naquele instante singular, senti a dualidade da minha existência. Parte de mim ainda estava ligada ao corpo frágil e inerte que jazia na cama, cercado pelo amor e pela dor da minha família, mas outra parte já flutuava livre, desprendendo-se, leve como uma pluma levada pelo vento. Eu me via deitada frágil, um invólucro vazio, mas ao mesmo tempo eu me sentia livre, liberta das amarras da matéria, dos grilhões da dor. O rompimento final não foi um choque abrupto, um corte violento, mas um sopro suave, um suspiro profundo, como quem solta uma pipa e a vê subir livremente aos céus, em uma dança etérea e graciosa. Não havia escuridão, apenas uma luz suave e envolvente. Não uma luz que machuca ou cega, mas uma luminosidade que acolhe, aquece e envolve em um abraço celestial. As dores, aquelas companheiras cruéis que me acompanharam por tanto tempo, ficaram ali presas ao corpo que eu deixaria para trás. Elas não me pertenciam mais. A única dor que transpassava minha alma, agora liberta, era a saudade daqueles que ficaram, do toque de suas mãos, do brilho de seus olhos, dos abraços que me envolviam, dos risos que ecoavam em minha vida, da própria vida que eu deixaria para trás. Mas junto da saudade, como um bálsamo para o coração, veio a compreensão. Uma compreensão que se instala na alma de forma tão clara e natural que tudo passa a fazer sentido. A vida, ela nunca acaba. Ela apenas se transforma, transmutando-se em novas formas e dimensões. E naquele momento, com uma clareza que só o espírito livre pode alcançar, compreendi que a morte é, na verdade, um retorno, o retorno à verdadeira casa, o lar espiritual de onde todos nós viemos um dia, um recomeço em um plano de existência mais elevado. Quando meu espírito finalmente se desprendeu por completo do corpo físico, fui acolhida de uma forma que jamais poderia imaginar em meus sonhos mais sublimes. Fui levada por mãos invisíveis, mas palpáveis em sua ternura, mãos que não apenas me conduziam, mas que transmitiam amor, segurança e um aconchego maternal. Essas mãos de irmãos espirituais me envolviam como se eu fosse uma criança que, depois de uma longa e escura noite de tempestade, reencontra o colo seguro e amoroso de quem a ama incondicionalmente. A paisagem que se abria diante dos meus olhos espirituais era de uma beleza indescritível, uma sinfonia de cores e formas que nenhuma tela terrena, nenhuma fotografia, nenhum filme, por mais primoroso que fosse, poderia jamais reproduzir em sua plenitude. Havia uma luz suave, não um sol como o da terra que incide e queima, mas uma claridade viva, pulsante, que parecia nascer de todos os lugares ao mesmo tempo, envolvendo-me em um manto de serenidade e paz. Era como se o próprio universo respirasse luz e amor. Chegamos a um grande edifício, mas não um hospital como os que conhecemos na Terra, com suas paredes brancas e cheiro de antisséptico. Era um templo de amor, de cura, de regeneração da alma, onde a luz e a energia vibravam em perfeita harmonia. Logo na entrada, havia um jardim e só de olhar para aquele jardim minha alma parecia começar a se curar. Flores que brilhavam com um fulgor etéreo, aromas que traziam uma paz profunda ao meu ser, sons tão delicados e melodiosos como se o próprio universo cantasse uma canção de esperança e renovação. Fui recebida por equipes espirituais que, com uma doçura infinita em seus olhares e vozes, disseram: "Agora você está segura. Aqui começa a sua verdadeira recuperação." Durante os primeiros momentos nesse novo plano de existência, percebi que, mesmo sem o corpo físico, ainda carregava certas sensações, certas memórias da dor que havia me acompanhado na Terra. Isso me foi explicado pelos mentores espirituais com uma paciência e sabedoria admiráveis. O espírito, minha filha, traz impressões energéticas do que viveu no corpo. Elas não duram para sempre, mas precisam ser tratadas, cuidadas com o mesmo carinho e atenção com que cuidamos de feridas na terra. Era como se a alma guardasse ecos de seu passado, mas com a promessa de que seriam dissipados pela luz do amor e da cura. Fui conduzida a um quarto, um espaço simples em sua concepção, mas tão acolhedor,
com uma energia que parecia um abraço constante e protetor. Ali passei por um processo de desligamento gradual das marcas deixadas pela enfermidade, um processo de purificação e renovação espiritual. Nesse período, não fiquei sozinha em nenhum instante. Espíritos iluminados, dedicados ao cuidado daqueles que chegam doentes ou fragilizados, vinham conversar comigo, explicavam cada etapa do meu despertar, acalmavam minhas apreensões. Traziam passes energéticos que harmonizavam meu perispírito, o invólucro sutil da alma. O mais lindo de tudo era perceber que ali ninguém era tratado como um número, como um paciente qualquer em uma lista. Ali cada alma é vista como única, preciosa, insubstituível, um ser de luz em sua própria jornada. E a cada dia eu me sentia mais leve, mais inteira, mais viva. Sim, mais viva, porque aqui a vida pulsa com uma intensidade indescritível. Vibra em frequências de amor e paz, expande-se de uma forma que na Terra jamais poderíamos sequer imaginar. Em meio a esse processo de cura e renovação, reencontrei entes queridos que me amaram na Terra. Foram abraços longos, demorados, que não precisavam de palavras, apenas de olhares que falavam de uma eternidade de sentimentos e lágrimas. Sim, lágrimas. Mas agora não de dor, e sim de alívio, de reencontro, de um amor que nunca morre, que transcende a barreira da morte física. E foi então que compreendi, olhando à minha volta para a beleza e a serenidade daquele lugar, que aquele não era apenas um local de repouso e convalescença, mas uma verdadeira escola da alma, onde cada espírito tem a oportunidade de aprender, evoluir e se aperfeiçoar. Após algum tempo nesse processo de cura e aprendizado, algo muito especial começou a acontecer, algo que mudaria para sempre a minha perspectiva. Um dos mentores espirituais que me acompanhava, com uma sabedoria e ternura infinitas, aproximou-se, segurou minhas mãos com firmeza e, olhando profundamente nos meus olhos espirituais, disse: "Filha, agora que suas feridas estão cicatrizadas, que sua alma voltou a brilhar em sua plenitude, temos um convite a te fazer, uma oportunidade de servir, de amar, de continuar sua missão agora em outra dimensão, auxiliando aqueles que trilham o mesmo caminho que você trilhou." Nesse instante, meu coração espiritual se encheu de uma emoção que não consigo descrever. Era como se todo o amor que eu havia semeado na terra, todo aquele amor que recebi dos meus seguidores, dos meus pais, dos meus amigos, estivesse agora se transformando em um combustível poderoso para uma nova jornada, um novo propósito. Minha missão clara e resplandecente era acolher, orientar e amparar irmãos e irmãs que, assim como eu, desencarnaram após longas e dolorosas lutas contra o câncer. Comecei a frequentar, dentro da colônia espiritual onde fui acolhida, um setor especializado, um espaço dedicado exclusivamente aos espíritos que chegam marcados pelas experiências da doença. São irmãos que chegam carregando não apenas as dores físicas que ficaram impregnadas em seus perispíritos, mas também dores emocionais profundas, medos avassaladores, culpas que os oprimem, inseguranças que os paralisam e, acima de tudo, uma imensa necessidade de serem compreendidos em sua jornada de sofrimento. O trabalho ali é profundamente amoroso e compassivo. Nos reunimos em grupos, onde compartilhamos histórias de vida e de dor, ouvimos uns aos outros com empatia e acolhemos com palavras de consolo, com abraços que transmitem energia e com vibrações de luz que penetram a alma. É como se cada lágrima derramada ali fosse recolhida e transformada em um bálsamo de cura para o espírito. Muitos desses irmãos chegam revoltados, questionando o destino, perguntando com amargura: por que eu? Por que tanto sofrimento? Onde estava Deus em meio a tanta dor? E a nossa missão, compreendi, não é trazer respostas prontas e superficiais, mas fazer com que, aos poucos, eles percebam que nunca estiveram sozinhos, que toda dor, por mais cruel que pareça, tem um propósito maior na jornada evolutiva da alma, que mesmo na doença mais avassaladora, há aprendizado, crescimento e, finalmente, libertação. E sabe, é tão lindo, tão sublime ver dia após dia aqueles rostos, antes entristecidos e marcados pela dor, se iluminando, ver que a esperança renasce em seus corações, que a alegria volta a vibrar em seus seres, que eles redescobrem que são luz, que são imortais, que a vida é um ciclo eterno de transformações. Muitos desses espíritos, assim como eu,
escolhem permanecer por mais um tempo nesse trabalho abençoado, como se quisessem, por gratidão e amor, devolver à vida e aos outros aquilo que aprenderam e receberam. E hoje, olhando para trás, para a minha jornada na Terra e a minha nova existência, eu entendo que a minha missão não terminou quando meu corpo adoeceu, nem quando ele parou de respirar. Ela apenas se transformou, se expandiu, se elevou a um patamar mais sublime, onde o amor é a única lei e o serviço, a maior das alegrias. Por isso, se eu pudesse deixar uma mensagem, um eco da minha voz espiritual a todos vocês que me ouviram até aqui, ela seria esta: vivam. Vivam com intensidade cada momento, com amor em cada gesto, com presença em cada olhar. Não deixem que o medo da doença, o medo da morte ou o medo do desconhecido roube de vocês a beleza inestimável que é existir, que é ser parte da vida. Acreditem, com toda a força do meu espírito, a vida não termina com a morte. A morte é apenas uma porta, uma transição. A vida apenas muda de endereço, de dimensão, de plano. E quando vocês olharem para o céu estrelado, para a imensidão que se abre acima de vocês, saibam que do lado de cá, em uma dimensão que hoje posso contemplar, há uma multidão de espíritos, de amigos, de irmãos, de seres de luz que trabalham incansavelmente para que ninguém, absolutamente ninguém, se sinta sozinho em sua caminhada, em suas lutas, em suas alegrias. Recebam meu amor, minha gratidão e a certeza inabalável de que onde quer que vocês estejam, eu vibrarei luz, enviando amor e torcendo para que cada um de vocês encontre o sentido mais profundo da vida. O amor que nunca morre, a fé que nunca se abala e a esperança que ilumina os caminhos. Sigam em paz.